Fabrício, né? Rapaz, você fez. Não emocionado ali. Deus continue te abençoando, rico e abundante. Porque eu ouço até hoje, né? Amém. Eu ouço até hoje. Tem uma grade de louvores aqui embaixo. Eu ouço algumas viagens assim, longo, vindo para cá, por exemplo. O louvor é Chico Carvalhais. Deus continue te abençoando rico e abundantemente. Amém? Sou conhecido também como pastor da Cocada. Eu estou começando aqui devagar, que eu estou pregando desde quinta-feira aqui na cidade, rodando aí, eu fui em Orlândia, na atividade, fui num lugar aí em Atos. É um texto que eu preguei esses dias, ainda está mexendo muito comigo. E é uma conferência de avivamento. Atos capítulo de número 3. Atos 3. Atos 3. Pode dizer amém? E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E você diz amém? Feche teus olhos por alguns segundos. Deus vivo, nós lemos a tua palavra, mesmo será ministrada. Usa-me com graça, com poder e com autoridade. Ela é ministrar não a minha, mas a tua palavra. Fala aos nossos corações. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, irmão. A Bíblia nos relatar que Pedro e João estavam se movimentando à hora da oração, à nona, às 3 horas da tarde, em direção ao templo. Esses dois homens aqui, eles entenderam que poder de Deus, palavra de Deus, o que eles aprenderam com Cristo, em hipótese alguma poderia ficar retido na vida deles. Pedro e João, aqui no capítulo de número 3, retrata algo muito claro. Aquilo que eles receberam de Deus, eles entenderam que era fundamental para eles compartilhar aquilo que eles haviam recebido. E quando você pega essa linha de raciocínio, isso é muito interessante, porque numa conferência de avivamento como esta, nós entendemos e compreendemos que avivamento é trazer à tona, trazer à vida, revitalizar, reposicionar, reestruturar, repor-se em seu lugar. É fazer com que aquilo que está prestes a definhar-se, ou seja, perder a sua vitalidade, volte a respirar, volte a pulsar e assim revelar vida. Em meio a esta situação, temos diante de nós dois homens que entenderam que para que o avivamento seja aplicado e expressado através da vida deles, para que outras vidas sejam alcançadas, esse avivamento precisa no mínimo ter uma origem. E o que isso significa? Significa que avivamento genuíno, ele só pode ter um resultado positivo desde que a origem seja divina. Tudo aquilo que diz respeito a suposto avivamento, tudo aquilo que está vinculado a uma ideia rasa de avivamento, e esta ideia rasa, estas suposições sobre avivamento, se vem de origem humana, com certeza jamais irá produzir resultado positivo. Agora, se o avivamento que é genuíno,
que tem origem divina pode ter certeza de uma coisa: todas as vezes das quais eu e você entendermos e compreendermos sobre o poder de Deus, sobre o genuíno poder de Deus, sobre a autoridade que vem de Deus, e começarmos a aplicar isso, não somente em nossa vida, mas na vida das pessoas que estão ao nosso redor, com certeza nós teremos resultados. Então, a primeira verdade que nós temos aqui é que Pedro e João entenderam que era o genuíno avivamento, entenderam que era o genuíno poder, entenderam que era a genuína autoridade. Por quê? Porque eles receberam de Deus. E o que isso quer dizer? Significa que para que estes dois homens aplicassem aquilo que eles haviam recebido, foi fundamental para a vida de ambos aprenderem com Cristo. Então a primeira verdade que nós temos aqui é que o avivamento só será aplicado na vida de alguém a partir do momento que a pessoa envolvida com o avivamento venha se dispor a investir o seu tempo em querer receber de Deus. Então Pedro e João só tiveram autoridade para fazer o que fizeram, porque antes deles compartilharem, antes deles profetizarem, antes deles liberarem uma palavra de vida e de autoridade sobre a vida de alguém, eles investiram tempo recebendo de Cristo. Isso significa que existem pessoas que elas querem pular essa fase, que elas querem pular essa etapa. Lá no Rio tem muito, talvez haja aqui também, pessoas que autodenominam-se profetas e profetisas, pessoas que chegam a dizer que tem a senha, outros chegam a dizer que tem o Prime, outros chegam a dizer que tem o idioma, outros chegam a dizer que tem tudo. Pode rir que é verdade, e isso é verdade mesmo, porque eles acham que o fato deles terem alguma coisa, eles têm autoridade e autonomia para aplicar sobre a vida de outras pessoas. Só que isso jamais irá produzir um verdadeiro avivamento e um verdadeiro resultado transformador na vida de alguém. Por quê? Porque eles estão recebendo de alguma outra fonte que não é divina. Eles estão recebendo de algum outro Deus que não é o Deus verdadeiro. Por isso que a vida das pessoas envolvidas com esses indivíduos, e digo sem medo de errar, jamais serão transformadas. Essas pessoas sempre irão viver à margem do avivamento, à margem do poder, a superficialidade do genuíno poder transformador da palavra de Deus e do Espírito Santo. Mas em contrapartida temos diante de nós, em Atos, capítulo de número 3, Pedro e João, que receberam da parte de Deus, e o fato deles terem recebido da parte de Deus, eles entenderam que aquilo que eles possuíam era de origem divina. E tudo aquilo que tem origem divina pode ter certeza de uma coisa: o resultado será promissor, o resultado será transformador. E eu quero aqui declarar, na introdução desta mensagem, que aquilo que nós temos recebido de Deus, pode ter certeza de uma coisa: com autoridade você pode profetizar, porque aquilo que você recebe de Deus, aquilo que é de origem divina, e a autenticidade do Espírito Santo, quando você aplica sobre a vida de alguém, este alguém viverá um verdadeiro avivamento, uma verdadeira transformação. Então eu declaro nesta noite que nós temos recebido de Deus, e assim nós iremos passar, transferir, profetizar. E eu convido você por alguns segundos, no início desta mensagem, a erguer uma de suas mãos e declarar nesta noite, sobre o poder da palavra que está sendo ministrada, avivamento sobre a vida da pessoa que está do seu lado, avivamento sobre a vida da pessoa que está na sua frente, avivamento sobre a vida da pessoa que está na sua retaguarda. Declare uma palavra de vida sobre ela, declare uma palavra de força sobre ela, declare uma palavra de autoridade sobre a vida dela. Porque eu digo isso? Porque quando nós abrimos os nossos lábios, sabendo da origem do que nós recebemos de Deus, essas palavras não são meras palavras, são palavras de autoridade. Então levante aí a sua mãozinha com gentileza, por toda a gentileza, e estenda aí sobre a vida da pessoa que está perto, e libere uma palavra sobre a vida dela. Isso, eu vou movimentar você um pouquinho. Libere uma palavra sobre a vida dela. Diga para ela que Deus te abençoe, que Deus te erga, que Deus te dê força, que Deus comece a aquecer o teu coração, que você vá mais longe do que você imagina. Abra a tua boca aí, por gentileza. Você está numa conferência de avivamento e declare algo sobre a vida. Glória a Deus! Aleluia!
Aleluia. Aleluia. Então existe um avivamento genuíno e as características deste avivamento. Repita após mim assim: avivamento e os seus resultados e as suas características. Vamos de novo: avivamento e o seu resultado e suas características. E aqui nós começamos a entrar mais fundo na mensagem. Primeira característica é o resultado do avivamento. Primeiro perfil de um avivamento genuíno é que a Bíblia Sagrada, lá no Geradá, que Pedro e João subiam. E o que isso significa? Significa que eles estavam em movimento. Primeira característica de um avivamento genuíno: uma igreja nunca será estática, nunca será parada, nunca será travada. Uma pessoa que experimenta o verdadeiro genuíno de Deus, avivamento genuíno de Deus, ela jamais viverá uma vida opaca, ela jamais viverá uma vida à margem daquilo que diz respeito à autoridade de Deus. Pelo contrário, ela viverá o aquecimento do fervor do Espírito, porque a Bíblia diz que Pedro e João se movimentavam. Então uma igreja que experimenta verdadeiro e genuíno avivamento, ela sempre estará em movimento. Se a tua vida está parada, você tem que rever o conceito de avivamento que você tem experimentado. Se a tua vida está mumificada, você precisa rever o conceito de avivamento que você tem experimentado. Se a tua vida parou e você está patinando na maionese, você precisa rever o conceito de avivamento que você tem experimentado. Porque avivamento genuíno jamais fala da minha vida e da tua vida, uma vida morta, sem vida. Oh, glória a Deus! A minha vida e a tua vida relativizada ao verdadeiro genuíno avivamento, nós sempre estaremos em movimento. Aí a tua vida parou e você parou no tempo. Meu Deus! Pega tudo, Deus! Leva nada pra carambola. Bendito Deus! Aleluia! Tá achando que é normal isso? Assim, deixa eu explicar isso aqui. Deixa eu explicar isso aqui. Verdadeiro e genuíno avivamento não é somente o que nós estamos expressando aqui, é muito mais além do que isso. Eu não sou garoto, eu não sou menino, eu sei o que eu estou falando. Verdadeiro e genuíno avivamento faz da vida do indivíduo uma vida que se move. Não é só. Isso tudo a gente dá lugar, te dá lugar, isso aí acontece mesmo. Mas é muito mais além do que isso. Meu Deus. Glória. A Bíblia irá nos dizer que esses dois homens estavam em movimento. E não é de hoje que Deus sinalizou para você que a tua vida deu uma desacelerada. Não é de hoje que Deus pontuou para você que a tua vida já não é mais a mesma no que diz respeito a uma intimidade espiritual com Deus. Só que você está achando isso normal. E pastor, também é marmoso, depois tu dá gosta para cocada. Eu já passei dessa fase, né? 19 anos pregando. É isso. Tá pregando uma coisa. E tá gravando. Que massa. Aí eu vou só não postar. É, claro que vai, pro YouTube. Que dizer, Aleluia. a vida desses dois homens se movimenta. Porque eles entenderam que o que Cristo ministrou na vida deles não era para fazer deles uma represa, era para fazer deles dois uma fonte. Eu ouvi um aleluia bem tímido, parecia até um eco do além. Coitado, só tinha que ter esse aleluia, até que está combinado, só vi uma pessoa da glória. Eu de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vai ficar difícil para tu gravar, mas vai daquele jeito. Vamos lá. Problema não. Uma vida que está totalmente linkada com Deus e aliançada com Ele, ela obrigatoriamente, por si só, ela receberá da parte de Deus como fosse uma mola propulsora da vida dela se movimentar.
Só que tem gente aqui que precisa entender esse mover de Deus. Pastor, explica melhor. Você não está conseguindo se desenvolver espiritualmente. Eu consegui, pela misericórdia e a graça de Deus, pagar um plano de saúde para a Helena. Muito bacana isso. Não sabia o quanto isso era importante. De ideia. Assim, a profundidade da importância disso. Olha isso. E aí, Helena, minha filha, de 4 anos de idade, eu e Lidiane, a gente leva ela para fazer aquela consulta, aquela coisa toda. E eu, curioso, por si só, aí Lidiane levava no pediatra e tal, aquela coisa toda. Aí eu perguntava assim: Lidiane, o que o pediatra pergunta sobre a Helena? Como é que é essa consulta? Como é que é esse encontro? Aí a Lidiane, já vendo a minha intenção, querer saber das coisas, para montar mensagem para pregar. Aí ela, David, então, ele pergunta o seguinte: olha, o bracinho dela, vê aqui, vê ali, vê a costelinha dela, para mexer com ele, vai ver tudo, para te ver cadinho, vai ver tudo. Aí eu perguntei para a Lidiane assim, falei: amor, a preocupação dele é se a Helena cresceu ou se a Helena evoluiu? Aí ela disse assim: os dois. Aí eu, por quê? Porque se ela tem 4 anos, não somente, às vezes ela pode ter 4 anos, mas não ter crescido muito. Mas ele vai ver se os membros do corpo dela estão de acordo com a idade dela e com a estatura dela. Por quê? Se não estiver de acordo, ela pode ter até crescido pouco. Mas se ela não evoluiu, então ela está com algum problema de evolução de algum membro do corpo. Aí eu peguei. O que isso tem a ver? Escuta. Existem pessoas que estão preocupadas em crescer, mas estão com dificuldade para evoluir. A falta de evolução em um membro do corpo se chama anomalia. Tem gente querendo crescer a todo tempo, mas evoluir espiritualmente ainda continua infantilizado. Quer outra? Outra. Vamos outra. Conheço a Bíblia toda. Parabéns. Consegue praticar? Consegue ir além daquilo que você conhece? Ou é uma decoreba só? Se entrar em determinados assuntos, em pormenores, se Deus te chamar para conversar contigo, sacudir a tua alma, o teu resultado estrutural será de alguém que entende a vontade de Deus, ou vai bater pé para fazer pirraça? Nós estamos crescendo e evoluindo. Isso tem que acabar em nossa vida. Precisamos entender que o que Deus tem para nós é muito mais além do que aquilo que o estereótipo possa apresentar. O que Deus tem para mim e para ti é muito mais além do que momentos que, embora sejam muito bons, mas estão totalmente vinculados ao emocional. O que Deus tem para nós é uma evolução estruturada. É algo firme. Pastor, o que isso tem a ver com o texto? O que tem a ver? Esses camaradas aqui, Pedro e João, eles entenderam que aquilo que eles haviam experimentado da parte de Deus precisava ser compartilhado com outras pessoas. Por quê? Porque eles não eram detentores do poder de Deus a ponto de não compartilhar. Então eles pensaram: precisamos estar em movimento, precisamos compartilhar o que está acontecendo, precisamos compartilhar aquilo que nós experimentamos. O que isso significa? Não é para ficar só em nós, não é para ficar retido em nós. Nós precisamos fazer com que outras pessoas vivam isso, mas para que outras pessoas vivam aquilo que nós estamos vivendo, precisamos no mínimo evoluir, porque o que nós iremos apresentar para os outros? Oh, bendito Deus! Eles agora estão em movimento. Outra coisa que temos no texto, a Bíblia diz que eles subiam juntos. Eles subiam o quê? Pode ficar melhor. Eles subiam juntos. Eles subiam o quê? Característica do verdadeiro avivamento, do genuíno avivamento. Nós temos que andar juntos. Agora o Paulo vai cantar. Dá teus pulos aí. Se eu não consigo andar junto de você, é preciso rever o meu conceito de avivamento. Porque avivamento genuíno não espalha, não espelha pessoas. Avivamento genuíno não chuta pessoas para longe.
Avivamento genuíno faz com que eu e você venhamos crescer juntos. Avivamento genuíno faça que eu e você venhamos evoluir juntos, independentemente da forma que você foi criado, independentemente das suas origens. Quando nós chegamos aqui, nós somos uma família. Eu preguei essa mensagem esses dias aí, e lá no Rio também. Eu bato nessa terra. Esses dois homens precisavam andar juntos, e eles entenderam que andar juntos é fundamental para um ajudar o outro. O verdadeiro avivamento, o genuíno avivamento, e as suas características carrega essa unidade ou unicidade. É isso. Bendito Deus. Eita glória. Somos considerados sem Deus um espinheiro do deserto. Você lembra disso? Vou refrescar a tua memória. Moisés, quando recebe uma conversa de Deus, ele está no território de Midian, atrás do deserto. E de repente a Bíblia irá nos relatar que a sarça ardia e não se consumia. O que aconteceu com aquela maravilha? Enquanto não havia fogo sobre a sarça, era um espinheiro comum, não chamava a atenção de ninguém. Depois que recebeu o fogo de Deus, ao invés de Moisés ficar distante, Moisés foi para perto. Aquilo que nós temos da parte de Deus atrai ou expulsa? Beber água, que dá para pensar. Aquilo que Deus tem realizado na minha vida agrega valores ou adjetiva pessoas de forma negativa. Aquilo que eu recebo da parte de Deus é gerador de vidas ou estou matando os outros aos poucos? A Bíblia diz que esses dois homens andando juntos, agora eles irão em direção ao templo. E o que isso tem de extraordinário? O verdadeiro avivamento, o genuíno avivamento, como queira, carregando as suas características de nos fazer andarmos juntos, faz de mim e de ti uma pessoa que sempre saberá para onde vai. Pastor, não entendi, vou falar de outro jeito. Quem tem aliança com Deus e entende o que Deus tem na vida dela, ela jamais será uma pessoa sem destino. Ela sempre sabe o norte da sua vida. Pastor, até o momento aí, esses dias, parece que eu tenho andado meio aluado com as pancadas que eu recebi. Sabe o que Deus está dizendo para você? Você precisa se recentralizar, se reposturar, porque você não pode andar como se não tivesse foco em algo algum. O verdadeiro avivamento, genuíno avivamento, faz de mim e de ti pessoas que sabem para onde estão indo. Eita glória. Se perguntar para você, você está indo para a igreja para quê? Nem sei, eu só sei para chimaneira e vou. Eu vou porque me chamaram para ir, eu fico indo porque minha avó ia, meu pai ia, todo mundo ia, mas de boa, nem eu sei meu lugar no reino. Eita glória. O verdadeiro avivamento, genuíno, e as suas características, faz com que eu e você venhamos saber para onde nós estamos indo. Certeza da salvação, a gente tem que ficar batendo na tecla o tempo todo. Porque existem pessoas que oscilam emocionalmente, espiritualmente. Tem hora que está como uma máquina mortífera pentecostal. Domingo, segunda, mas eu sei onde eu vou. E eu sei, se a morte vir agora, eu sei. Se soar a última trombeta, eu sei. Mas na quarta-feira tá gelado. Na quarta-feira tá seco. Na quinta-feira não dá nem para conversar com você. Como isso? Irmão, olha por mim, tá salgado. Vai ficar doce daqui a pouco. Oh, meu Deus! Olha, sério. Hoje, Glória a Deus. 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 Versículo, vou adiantar aqui. Vou adiantar. Versículo de número 2. A Bíblia nos relata sobre um homem. Então, esse aqui eu vou entrar. Vamos lá.
sobre o homem que era trazido, o varão que era trazido, que desde o ventre da sua mãe ele era coxo. Havia sobre a vida deste homem uma área da vida dele que o impedia de ter fisicamente todo o seu corpo perfeito. Então ele funcionava de forma parcial. Em meio a esta situação diante de nós, temos agora a localização deste camarada aqui, na porta do templo. E o que é que ele esperava? Esmola, um fio metal. O que esse homem representa aqui e o que Pedro e João representam? Vamos fazer a aplicação. Pedro e João representam uma igreja que sabe o que tem e usa o que tem sem ter medo de aplicar o que tem. Pedro e João. Versículo de número 2. Carrega a representatividade de uma pessoa sem Deus, de uma humanidade sem Deus, que funciona de forma parcial, que fica sempre à margem da sociedade, e o que ela quer receber para sobreviver não é de origem divina, mas sim é de origem humana. Aí agora nós temos aqui o versículo de número 1, que carrega a representatividade de pessoas que sabem o que tem da parte de Deus, e o versículo de número 2, que tem um camarada que está perto do ambiente da bênção, que está perto do ambiente da oração, mas infelizmente a sua vida não funciona 100%. E agora vai haver esse encontro. E esse encontro aqui é algo extraordinário. Por quê? Porque a necessidade deste homem era resolver um problema momentâneo. A necessidade deste homem era ter acesso às coisas superficiais, subjetivas, que na mente dele resolveria o seu problema. A verdade é que poderia até resolver, mas jamais iria mudar a história dele. Em contrapartida, tem dois camaradas que não tinham uma prata furada, mas eles sabiam que aquilo que eles possuíam era capaz de mudar a história de uma pessoa. Pastor, onde o senhor vai chegar? Segura aí. Existem pessoas que têm acesso a você, que elas se aproximam de você por aquilo que você tem, não por aquilo que você é. Eu vou beber água. Tá grosso, calma aqui, não dá para mudar não, estou tentando, não estou conseguindo. Sério, pastor, sério. Que quando você faz ela entender que aquilo que você tem é muito mais além daquilo que você possui, ela diz que você para ela não serve. Você só presta enquanto você estiver custeando alguma coisa para ela. Deus é tempo. Pastor, explique isso melhor. Vou explicar. É só você chegar para essa pessoa e falar, sabe o que para ela? Eu não vou te dar mais isso. Chega. Aí você vai descobrir quem ela é. O que esses homens fizeram aqui foi basicamente isso. Aquele homem prostrado queria receber esmola. Sabe o que aqueles dois homens disseram? Nós não temos aquilo que você quer, mas nós temos aquilo que você precisa. Aí eles descobriram que aquele homem que estava prostrado, o seu nível de interesse em querer receber aquilo que aqueles homens estavam oferecendo. Sabe o que aquele homem poderia dizer? Se você não tem esmola, passa direto e deixa eu ter contato com quem tem. Ele não disse nada, porque ele queria receber aquilo que aqueles dois homens estavam propondo para ele. Por quê, pastor? Porque quem quer ter a vida transformada, ela no mínimo irá pedir instrução para você que transformou a sua. Ela vai querer saber pelo menos o caminho das pedras. Então este homem aqui, que tem contato com Pedro e João, ele agora vai olhar para aqueles dois homens, pois Pedro e João diz para aquele homem: olha para nós. O que aqueles dois disseram? Olha para nós. Se a... Vou entrar disso aqui. Me ajuda. Me ajuda. Vamos lá. Será que pela graça e misericórdia de Deus, você tem condições de falar para a pessoa que lida contigo nessa cidade, para cima e para baixo? Você tem acesso. Você tem autoridade para dizer assim, ó, olha para mim.
Por que isso? Será que nós temos um comportamento de quem realmente está vivendo algo extraordinário da parte de Deus, a ponto de nós falarmos para alguém: tem a minha vida como exemplo? Rapaz, acho que eu estou sozinho hoje aqui. Será que no meio da tua quarentena você pode chegar no almoço de domingo e falar assim: olha para nós? Aí alguém vai se levantar e olhar para você? Tu está doido? Você? Tu quer que eu olhe para você? Já era. Tu não carrega exemplo nenhum. Carrega nada que possa ser seguido. Quando aqueles dois homens dizem assim: olha para nós, é como se eles dois dissessem para a humanidade caída: nos tem pelo menos como exemplo a ser seguido. Nós vamos mostrar para você o que nós temos e o que nós possuímos. Olha para nós. E olhando para eles, esperando receber, viu o metal. Não recebeu. Porque o que aqueles homens tinham para a vida daquele moço era muito mais além do que ele esperava. Sabe o que aqueles dois homens disseram para ele? Nós não temos prata nem ouro. Ah, que decepção. Você não tem, não temos. Nós vamos te decepcionar agora. Nós não temos aquilo que você deseja. Nós não temos aquilo que vai alimentar a tua vontade e teu capricho. Nós não temos aquilo que vai custear o estado que você está. Mas nós temos algo que pode mudar o rumo da tua história. É como se eles dois tivessem posto na mão daquele homem a batata quente. É você que vai decidir, ou fica desse jeito, ou vem viver aquilo que nós estamos vivendo. Ou fica vivendo o que você está vivendo agora, ou você recebe o que nós temos e sai do estado que você está. O que esses dois homens estão propondo? Um avivamento. É fazer com que a vida daquele homem seja transformada. Aí o que acontece aqui? Eles dois, olhando para aquele homem, eu acho isso muito interessante, porque diz a Bíblia Sagrada que eles também fitam os olhos naquele homem. E no versículo de número 7, eles tomam o homem pela mão direita. E o que isso significa? Significa que estender a mão para alguém não significa resolver todos os seus problemas. Eles estendem a mão para aquele homem, para dar a ele um apoio, um incentivo. Mas aquele homem iria precisar decidir o quanto ele estava interessado em viver uma nova história. Eu não estou dizendo que você não deve ajudar ninguém. Eu sou extremista, nem tão pouco, desculpa usar o termo idiota. Sei o que eu estou te dizendo. Mas existem pessoas que elas precisam decidir o quanto elas estão interessadas em querer viver uma nova história na vida dela. Dinheiro aqui? Mas o que eu tenho? Vem, eu te coloco de pé. Sabe o que aqueles dois estão dizendo com isso? Nós somos uma igreja da mão amiga. Nós somos uma igreja da mão estendida. Sabe que atitude é essa desses dois homens? A mesma atitude que outrora Jesus fez um dia. Jesus estendia as mãos para pôr pessoas de pé. Jesus estendia as mãos para tirar pessoas do estado que estavam. E sabe o que está acontecendo conosco às vezes? Nós estamos negligenciando esta simples tarefa. Existem pessoas que, na maioria das vezes, elas se alegram por saber que existem pessoas caídas e que elas estão de pé. Existem pessoas que não seja esse o nosso caso, o teu caso. Mas existem pessoas que se alegram porque vê algumas outras pessoas daquele jeito e ainda tem a ousadia para dizer: é assim mesmo, deixa ele lá, Deus está tratando dele. Ele precisa, no mínimo, entender que existe alguém interessado, que ele saia daquela posição. Se ele não quiser o particular dele, assim como esse homem tinha a opção de não querer. Mas o fato deles dois, Pedro e João, estender as mãos, ou a mão para aquele homem, revela um nível de interesse em fazer algo por alguém. Qual é o teu nível de preocupação com as pessoas que você tem acesso?
Qual é o teu nível de preocupação com as pessoas que congregam na mesma igreja que você? Eles estendem a mão. Sabe o que o homem faz? O homem pega na mão dele. Sabe o que isso significa? Significa que Pedro e João estavam fazendo alguma coisa para que aquele homem saísse daquela posição e ficasse em pé como eles estavam. Sabe qual era a alegria de Pedro e João? Dar àquele homem autonomia para que ele não ficasse na mão dos outros como ele estava. A Bíblia diz que este homem coxo, ele era trazido à porta do templo. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele só tinha um endereço na porta do templo porque alguém o levava para lá. Pastor, que isso tem de tão tremendo? Vou aplicar. Pessoas que conduziam esse homem, era que manipulavam a movimentação da vida dele e que escolhiam o endereço ideal para ele. E o que isso tem a ver? Você já ficou na mão de alguém? É basicamente isso. Quando você fica na mão dos outros, as pessoas sabem que você depende, precisa dela. Sabe o que elas fazem? Na maioria das vezes, não era para acontecer, mas sabe o que elas fazem? Elas se esmagam, elas te oprimem, elas escolhem aquilo que você vai ter acesso. Ficar na mão dos outros é ruim, não é bom, porque as pessoas querem nos manipular, as pessoas querem nos espremer, nos esmagar, nos oprimir. Ficar na mão dos outros, e quando a pessoa descobre que na maioria das vezes nós só teremos acesso a algumas coisas, quando ela consegue manipular os endereços da nossa história, já era. E você, quando percebe isso, e o fato de estar vivendo uma fase de dependência por causa de uma adversidade, sabe o que acontece com você? Sabe o que acontece comigo? A gente tem que ficar calado. O que é isso, pastor? É entregar na mão de Deus. Por quê? Porque existem pessoas que contam conosco, com a nossa postura. Se você arrumar uma encrenca e se posturar diante da situação, sem Deus te dar a resposta, sabe o que a pessoa faz? Ela vai dificultar ainda mais a tua vida. Aí você olha para a tua família e percebe, é melhor passar por isso, por enquanto, porque eu estou precisando. Mas eu creio que vai ter uma hora que Deus vai mudar o rumo da minha história. Eu não serei mais dependente da manipulação da mão de alguém. Eu serei dependente totalmente daquilo que Deus é capaz de fazer na minha vida. Pastor, então você está querendo dizer que o que eu irei receber, o que eu irei viver, não terá mais acesso a mãos humanas? Não é isso. Eu estou dizendo a você que a tua vida não será manipulada por pessoas malignas. Comer na mão dos outros, tu precisa. Não faz assim mesmo, ele precisa ter uma família para sustentar, arrebenta ele mesmo. Rafael, você é ruim, Rafael. Cara, eu já fiquei na mão dos outros, é um inferno. Um inferno. Morei de favor na casa dos outros. Irmão, tem muito irmão nesse Rio de Janeiro aí, irmão, pra lá. 43 anos de Rio de Janeiro, irmão. Ixi, meu pai, tá precisando. Tu tem que fazer. Tem que se submeter. Se você falar que não vai, já era. Sabe o que você fica acreditando? Que Deus vai mudar o rumo da tua história. E aí sabe o que vai acontecer? Haverá mãos humanas que terão acesso a coisas que nós iremos receber. Não vai mudar isso. As mãos humanas existirão. Posso ouvir um amém? Amém. Beleza, ok, mas eu vou te explicar. O fato das mãos humanas ainda existirem não significa que elas serão a origem daquilo que nós obteremos. Vou falar de novo. A origem será divina, passará pela mão dos homens e chegará até você. Homem nenhum vai falar assim, só tem porque eu dei. Deus está dizendo, nada disso. Eu que estou ordenando para que você entregue, porque a origem não é humana, a origem é divina. Deus não dará algum para homem na face da terra, bater no peito e falar que a tua vida foi transformada porque foi ele que fez. Poxa, pastor, mas é fulano que está fazendo, é? Deixa eu te dizer uma coisa, quando o sistema do reino dos homens diz não, o sistema do reino de Deus diz sim, o sistema do reino dos homens tem que obedecer. O cara pode ser endemoniado, a família pode ter pacto com o capeta, mas quando Deus dá uma ordem, vai ter que fazer.
assina, não assina, vai assinar. Todo torto se tremendo vai assinar. Eu não faço, faz, porque Deus muda o sistema do reino dos homens. É isso. Ai, meu Deus da certa. Faz. Quando Deus ordena, faz. A pessoa cai na ilusão dizendo, eu que estou fazendo. Aí Deus está falando contigo, deixa pensar que é, né? Porque se depender dele, tu estava na sarjeta, dependendo toda hora que vem na mão dele. Tá nada, eu que estou fazendo na tua vida. Eu que estou modificando tudo. Passa por mãos humanas, mas a origem é divina. Passa por mãos humanas, mas a origem é divina. O verdadeiro, genuíno avivamento e os seus resultados faz com que aquele que está prostrado fique de pé. Eu convido você a ficar de pé nessa noite. Tomando ele pela mão direita, o levantou. Sabe qual vai ser o seu papel em 2023? Depois dessa conferência de avivamento? É você erguer pessoas. Que é isso, pastor? Sim. Não pode ser normal a ausência de pessoas na igreja. Não vou entrar isso aqui. Faltou um culto. Faltou 2. Entrou por terceiro, tem que ir atrás. Vou dar uma mensagem. Faz um sinal de fumaça. Alguma coisa. Amarra um recado no bico do pombo, pega o pombo, com a rolinha, não sei. Se vira. Mas mostra o nível de interesse que você quer ver a pessoa de pé. Meu Senhor. Porque o resultado verdadeiro e genuíno avivamento é por pessoas de pé. Aleluia. É por pessoas de pé. Eu sei que ele sabe o endereço da igreja, mas dependendo do nível de estrutura que essa pessoa possui, que talvez é uma estrutura inferior à sua, por muito menos ela se enfraqueceu e se foi. Você que já é mais robusto na fé, segurou mais, mas ela tem uma outra estrutura. Aí o que eu e você devemos fazer? Pedro e João, vamos embora. Você não pode ficar prostrado, vamos embora. Você não pode ficar desse jeito, vamos embora. Você não pode, eita agora, vamos embora. Oh, aleluia, tu está entendendo esse negócio? Vamos embora, você não pode ficar dessa maneira, vamos embora. A tua vida não pode estar aqui subida, faça o que você está, vamos embora, se erga, se levanta. A Bíblia diz que quando ele pega na mão deles, a Bíblia nos relata que ele fica de pé. E se pondo de pé, isso fala de uma estrutura. Por quê? Porque o papel daquele que tem contato no verdadeiro, genuíno avivamento só ficará satisfeito concernente à vida do indivíduo quando ele estiver alicerçado. E saudando ele, foi-se em pé e andou. E o quê? Andou. E o quê? O que eu disse no começo que Pedro e João estavam fazendo? Andando, se movimentando. E o que isso significa? Que aquele homem agora que estava parado, neutralizado, estático, mumificado, estava vivendo o mesmo movimento que Pedro e João. Aleluia. Agora ele estava vivendo a mesma coisa que aqueles dois. E sabe qual foi o endereço daquele homem? Ir para o mesmo lugar que Pedro e João estavam indo. Eu quero declarar nesta noite que a pessoa que você tem clamado, orado, buscado, jejuado pela vida dela, você terá o resultado da tua oração, da tua atitude. Ela não somente ficará de pé, mas ela também ficará firme. Ela vai conhecer Jesus de alguma forma. Deixa eu passar. Vai. O coração está apertado por isso. E Deus
manda te dizer que vai conhecer, vai entender, aleluia, o propósito de Deus, vai entender o que Deus tem da vida dela, porque essa é a promessa de Deus.